Amém? Então vamos para a palavra de Deus? Você está com fome? Não? Puxa, se você tivesse com fome, eu ia te dar uma boa notícia. Ah, vai ter lanche depois? Não, não vai ter lanche depois. É que a palavra vai ser curta, vai ser rápida. Tá? Vai ser uma palavra rapidinha, creio eu. Né? Às vezes a gente faz planos, o Espírito Santo vem e bagunça um pouco nossos planos, né, para fazer a vontade dele. Mas hoje eu vou falar com você a respeito de adoração. Vou falar com você a respeito de adoração. Se eu perguntasse para você o que é adoração, você conseguiria responder rapidamente, de forma sucinta? Sim. O que é adorar para você? Adorar é cantar, adorar é dançar, não é? Nós temos, às vezes, uns vícios de linguagem evangeliquez, que nós falamos agora, que nós saímos do momento de adoração, nós vamos para o momento da palavra. Já ouviu isso? Já falou isso? Isso, conceitualmente falando, biblicamente falando, está errado. Né? Porque nós acabamos de sair de um momento de louvor do culto. Nós não saímos de um momento de adoração. Inclusive pode ter culto que ele passa sem adoração. Pode ter uma vida que seja vivida aqui na terra desde que nasceu e morre sem adorar. Porque a adoração não está ligada, não é o cantar, não é dançar, é muito mais do que isso. Quando Abraão recebeu a instrução de Deus para sacrificar o seu filho Isaque, lembra? E ele vai até o lugar, quando ele chega ali, a Bíblia diz que ele avista o local. Ele chega para os seus moços e fala aqui: fiquem aqui, eu e o menino subiremos, e depois de ter adorado ao Senhor, retornaremos. Não foi isso que ele falou? Nós vamos lá no alto do monte, nós vamos adorar o Senhor e depois nós retornaremos. Aí a Bíblia diz que ele chegou lá, pegou um tamborim, Isaque pegou uma harpa, ele cantou, tocou, Isaque dançou, depois eles se inverteram, é isso que a Bíblia fala? Teve um momento de louvor lá em cima, de música lá em cima? Não, mas ele disse que ele foi e adorou o Senhor. A palavra adoração significa se submeter à vontade de Deus. Quando Abraão fala para aqueles moços: olha, nós vamos subir, nós vamos nos submeter à vontade de Deus, e depois de fazer isso, nós desceremos. Nós vamos subir para adorar o Senhor. Então, adorar é nada mais, nada menos do que se submeter à vontade de Deus, fazer aquilo que Deus quer que eu e você façamos. Amém? Você entendeu até aí? Porém, entretanto, contudo, é um pouco além disso. Há um rei na Bíblia que, abra lá em 2 Crônicas capítulo 25, é o rei Amazias. Conhece Amazias? Já ouviu falar? Por favor, se você não ouviu, leia a Bíblia, hein? Como é que está na sua leitura? Como é que é a leitura da Bíblia? Sabe que, claro que eu li a Bíblia algumas vezes, não é? Só faltava, né, um pastor falar: eu nunca li a Bíblia inteira. Pelo amor de Deus, né? Pode dar o aviso prévio para ele, mandar passar no RH. Não é? É o mínimo que se espera de ler a Bíblia. Então leia, tá bom? E Deus, esse ano eu fiz de uma forma diferente. Eu pedi algo diferente, porque
Quando nós lemos a Bíblia, é como assistir um filme. Você gosta de assistir filme repetido? Tem alguns filmes que eu assisti algumas vezes, porque eu gosto. Falcão Negro em Perigo, já assistiu? Filme de guerra, né? Já assisti pelo menos umas 3 vezes aquele filme. O Resgate do Soldado Ryan, meu Deus, eu sei até o que o cara vai falar, né? De tantas vezes que eu assisti, né? Até O Último Homem, já assistiu? Também já assisti umas 3 vezes. Você vê qual que é a minha tendência em relação a filme, né? De guerra, né? E história verídica é o que eu mais gosto. Então, quando a gente assiste um filme a primeira vez, nós estamos num suspense, nós estamos numa expectativa daquilo que vai ser revelado, daquilo que nós vamos conhecer, aquilo que nós vamos participar no filme. Mas a segunda vez a gente já sabe, não é? Então não tem tanta surpresa. Se você gosta de filme de terror, não é minha praia, mas você não assiste a 15ª vez, está tomando susto ainda. Pelo amor de Deus, aí você tem problema de memória, não é? Que não lembra das coisas. E ler a Bíblia é também mais ou menos assim, porque você lê uma vez, lê a segunda vez, lê a terceira vez, você já sabe o que vai acontecer. E eu pedi para Deus, esse ano, eu falei, Deus, eu te peço algo, que na leitura que eu vou fazer esse ano da Bíblia, seja algo onde o Senhor me revele coisas novas, abra os meus olhos para enxergar coisas que eu já sei, mas que não tenha percebido. Não importa quantas vezes eu já vi, mas eu sei que o Senhor tem coisas tremendas para mostrar para mim. E usa o Teu Espírito Santo para falar comigo. E realmente Deus tem feito coisas muito bacanas. Primeiro porque Ele está me dando uma agilidade para ler que eu nunca tive. Eu estava na expectativa de ler até um certo tempo, e eu creio que lerei 2 vezes a Bíblia, porque eu até comecei atrasado, né? Porque era para mim ter começado antes, mas eu queria uma Bíblia que eu rabiscasse, eu queria uma Bíblia específica, não achava, até que eu achei, demorou uns 15 dias até eu conseguir. E em um mês eu li muita coisa, e não é apenas passando o olho, Deus está me dando algo que eu nunca tinha experimentado. Lendo, anotando e percebendo coisas que eu nunca tinha percebido. Não é? Em 20 e poucos anos aí de crente que sou, nunca tinha percebido. Então nós vamos falar de Amazias, que não está aí no cronograma que eu estou lendo. Mas eu quero falar sobre ele, eu creio que Deus quer falar conosco através de Amazias. Segundo Crônicas, capítulo 25, versículo 1 e versículo 2. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeoadã. Ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra. Amém? Bom, ele é um jovem rei, de 25 anos começou a reinar, um meninão, não é? Meninão começou a reinar. Não tão novo quanto o seu pai, né? O seu pai era Joás. Sabe com quantos anos o pai dele começou a reinar? Com 7 anos de idade. Imagina, quem tem filho aqui que tem 7 anos de idade? Já pensou seu filho com 7 anos sentando no trono, né? No trono de uma nação? E para reger uma nação, é bom que seja dito, né? Que seja num trono de uma nação, não é? Bom, vamos para... É o sono, às vezes, essas coisas conosco. Mas um menino de 7 anos, né, tem a responsabilidade de conduzir uma nação. Pois bem, Joás, o pai de Amazias, entrou para reinar com 7 anos de idade. E ele foi um bom rei, até que o sacerdote Abiatar, se não me falha a memória, morre. E aí
o pai de Amazias se desvia dos caminhos do Senhor. E então Amazias começa a reinar e a Bíblia diz que ele foi um bom rei. Ele fez o que o Senhor aprova. E o que é fazer o que o Senhor aprova? Obedecer a palavra, obedecer aos estatutos, obedecer aos mandamentos, obedecer às instruções. E nesse tempo você sabe que eles estavam sob a lei de Moisés, a lei mosaica. Então tudo o que a lei falava, Amazias cumpria. Então, se nós, voltando lá ao que é adoração, o conceito de adoração, se a adoração é se submeter à vontade de Deus, e a vontade de Deus é a palavra, são os mandamentos, são as leis, são os preceitos, nós poderíamos falar que Amazias foi um rei adorador. Porém, há um outro tipo de adoração mais profunda, e é sobre ela que eu quero falar com você, e eu entendo que Deus quer ministrar na minha vida e na sua vida. Porque muitas vezes nós cumprimos o que a palavra de Deus manda, e nós achamos que apenas cumprindo, nós estamos adorando. Estamos, mas não na profundidade, na intensidade que o Senhor espera. Porque fazemos não de todo o coração. Fazemos por obrigação quase. E fazer o que a palavra de Deus manda por obrigação nos faz religiosos e não adoradores. Porque quando eu obedeço a Deus e falo assim, eu vou fazer apenas porque o Senhor está mandando, eu estou fazendo de uma forma religiosa e não de todo o coração. Você já brincou quando alguém pisa, um amigo seu pisa na bola, né? A gente às vezes faz umas coisas assim, até brinca um com o outro. Nossas brincadeiras aí cristãs, nossas brincadeiras da igreja, né? E aí você fala assim pro irmãozinho, fala assim, eu vou te perdoar só porque Deus manda. Não já brincou assim? Fala, eu vou liberar perdão para você, mas é só porque Deus manda, hein? A gente fala brincando. Mas muitas vezes nós temos essa atitude, não é de brincadeira, é de verdade. Até mesmo em relação ao perdão. Senhora, eu vou perdoar, na verdade eu tenho que perdoar. Eu tenho que perdoar. Porque se eu não perdoar, eu não vou te alegrar. Até é uma verdade. Se você não perdoar, você não vai alegrar o coração de Deus. E pior do que isso, é aquilo que você vai trazer sobre a sua vida. Ou pior ainda, você pode falar assim, eu tenho que perdoar. Porque se eu não perdoar, vai trazer problema para minha casa. Vai trazer problema para mim. Quer dizer, aí não é nem, a sua intenção não é nem agradar a Deus, é não trazer problema para você. Você está mais interessado em você do que em Deus. Porque você não quer viver pepino. Então você perdoa, porque você fala assim, se eu perdoar, eu não vou passar por problemas que a Bíblia fala que se eu não perdoar, eu vou passar. Então o seu coração não está nem no Deus, seu coração está em você mesmo. No seu benefício, no seu conforto. E muitas vezes nós fazemos isso, achando que nós estamos adorando. Nós vamos na igreja. Por quê? Porque Deus fala que nós devemos congregar. A Ana, não é? A Ana Valentoni, no primeiro culto de mulheres desse mês, ela falou a respeito da importância de nós estarmos na casa do Senhor. E é verdade, você está no melhor lugar que você poderia estar nessa quarta-feira. No melhor lugar que você poderia estar, você está hoje, no templo. Mas como você veio? Como foi o coração? O porquê? Qual foi a alegria?
que você estava quando você veio na casa do Senhor. Eu estou cansado, falei para você, estou com sono, não é? Mas eu estou muito feliz de estar aqui. Eu não vim porque eu estou numa escala para pregar. Poderia ter falado 0800 Lupete. Lupete, hoje, se você puder me render aí, ministrar para mim, eu tenho certeza que, assim como ele já me socorreu algumas vezes, ele me socorreria. Não é? Me socorreu em uma necessidade, numa adversidade, num acidente de percurso que eu não pude estar. Eu não estou aqui porque eu estava numa escala, que eu mesmo faço, inclusive. Eu não estou aqui pela obrigação de ter que pregar, de ministrar uma palavra para você. Eu estou aqui porque isso me dá prazer. Eu estou aqui porque eu entendo que esse é meu chamado, e cumprir o meu chamado me alegra, e eu sei que alegra o coração de Deus. Quando você dizimou hoje e ofertou, como é que você dizimou? Como é que você ofertou? Eu preciso ofertar, porque se eu não ofertar, eu não alegro o coração de Deus. Eu preciso dizimar, porque senão eu não alegro o coração de Deus. É verdade, se você não dizimar, certamente você não alegra o coração de Deus. Mas lembra o que Paulo fala? Ele ama quem dá com alegria. O fazer por fazer, o fazer por obrigação, isso se chama religiosidade. E a religiosidade nos leva a fazer o mínimo necessário para que a gente não fique mal com Deus. Vou repetir. A religiosidade nos faz fazer. A religiosidade nos leva a fazer o mínimo necessário para que eu não fique mal com Deus. Entendeu? Que é muito diferente de adoração. Adoração eu faço o máximo possível para agradar a Deus. Eu cumpro o que Ele fala, mas eu faço com a máxima intensidade, com o máximo amor, para agradar o coração de Deus. E Amazias, ele fazia, mas ele fazia de uma forma religiosa. E se nós olharmos um pouquinho até a frente, nós não vamos ler, mas aí os outros 2, 3 versículos, talvez, vai falar a respeito de uma coisa que ele fez para punir aqueles que mataram o pai dele, porque o pai dele foi morto, não é? Joás foi morto. Joás reinou 40 anos, mas armaram um complô contra o pai dele, porque o pai dele também matou o filho de Joiada. Eu não tinha falado Joiada, né? Joiada é o nome do sacerdote. Quando o pai dele permitiu, na verdade até ordenou, refazendo a história que eu errei. Quando Joiada morreu, Joás, o pai de Amazias, se desviou dos caminhos do Senhor, e Deus levanta um outro homem, filho de Joiada, chamado Zacarias. E Zacarias apontou o erro, a falha, o pecado de Joás. Joás se irritou e mandou que Zacarias fosse morto, apedrejado no pátio do templo. Bom, isso traz uma grande maldição para o seu pai. E o pai dele é morto. Por alguns líderes lá da sua nação. Quando Amazias ascende ao trono, ele vai cumprir o que a palavra de Deus permitia que ele cumprisse, que ele fizesse. Ele vai e manda matar aqueles que executaram o seu pai. Mas a Bíblia diz que para cumprir a lei de Moisés,
Ele não mandou matar os filhos daqueles que mataram. Porque a lei mosaica dizia o seguinte: o assassino deve morrer. Porém, o pai não paga pelo pecado do filho, e o filho não paga pelo pecado do pai. Então, ele mandou matar quem? Aqueles que mataram o pai dele, mas preservou a vida dos filhos. Ou seja, cumpriu a palavra no limite que ele precisava cumprir para agradar o coração de Deus. Mas mal sabia ele que de todo o coração, se ele não estava fazendo de todo o coração, ele não estava agradando a Deus, ele estava sendo um religioso. Ele estava sendo um religioso. E certamente a religiosidade não agrada o coração de Deus, e a religiosidade nos afasta de Deus. Mesmo obedecendo, nós estamos nos afastando de Deus. Você pode ler o capítulo 25, que vai contar, nesse capítulo 25, a história de Amazias. Você vai ver que ele se desvia dos caminhos de Deus. Você vai perceber você vai ler que ele se desvia dos caminhos de Deus a ponto de servir a outros deuses. Servir a outros deuses. Passar a confiar mais no seu braço. Levantou um grande exército, 300 mil homens, era o tamanho do exército dele, talvez maior do que o exército dos Estados Unidos, talvez. Certamente maior do que o do brasileiro é. Nós não temos 300 mil homens no nosso exército, talvez nem somando as nossas 3 forças, marinha, aeronáutica e o exército. Ele levantou 300 mil homens e contratou mais 100 mil de Israel, porque ele era rei de Judá, o reino está dividido. Então ele é rei de Judá, e ele contrata 100 mil mercenários, soldados, mercenários de Israel, para lutarem com ele. E adivinha o que acontece? Ele vai enfrentar aí uma guerra. Ele vai enfrentar o exército arameu. É bem verdade que Deus levanta um profeta e fala: cara, onde você está com a cabeça? Claro que ele não falou assim porque era o rei. Vossa Majestade, onde você está com a cabeça? Também não deve ter falado assim: Vossa Majestade, vou falar uma palavra de Deus para o Senhor. Deus não está com Israel. Deus não está com Efraim. Não convém você contratar esses mercenários. Não vai agradar o coração de Deus. Aí ele fala assim: mas e as toneladas que eu entreguei? Acho que foram 3 toneladas e poucas de prata que eu entreguei para comprá-los. Vou perder essa grana? O profeta diz assim: mas tem Deus para dar. Deixa para lá isso. E ele deixa, causando um grande furor nesses 100 mil. 100 mil ficaram inconformados de serem dispensados da guerra. Mas ele mesmo com 300 mil soldados no seu exército, ele vai lutar contra os arameus. E a Bíblia diz muito clara que o exército arameu era muito pequeno. Embora o exército arameu fosse pequeno, o Senhor entregou nas mãos dele um exército muito maior. Perdeu para um exército pequeno, o exército arameu. A vida de religiosidade nos faz acreditar que nós estamos agradando a Deus, mas quando Deus não está sendo agradado, nós vamos perdendo, nós ficamos expostos. Tudo porque esse homem fez o que Deus queria num primeiro momento, mas não fez de todo o seu coração. Deuteronômio vai falar para nós como nós devemos servir a Deus. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12. Se você puder ir lá, se não, acompanha aí no telão. Deuteronômio 10,
versículo 12, diz assim: e agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, lhe pede, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma. O que o Senhor espera que você faça? Que você o adore, que você o obedeça, que você se sujeite à vontade dEle, mas não de qualquer forma, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Aí você vai entrar num outro nível de adoração. Há uma adoração comum. Há uma adoração comum. Mas há uma adoração de um outro tipo é um outro nível, quando nós fazemos de todo o nosso coração. Quando nós fazemos, não é um peso, não é um fardo, é uma alegria. E João, capítulo 4, você lembra o que Jesus fala? Você lembra o que Jesus fala? Ele fala algumas coisas lá, né? Você poderia falar, pastor, eu lembro, mas ele fala tanta coisa, o que você quer ouvir? Ele fala algumas coisas, quando ele tem aquele encontro com aquela mulher samaritana. Ele se revela como Messias para ela, e quando ela descobre que ele é o Messias, ele é mais do que um profeta, ele é um Messias, a Bíblia diz que ela larga o seu cântaro com a água e sai correndo para a cidade. Lembra disso? Nesse meio tempo, os discípulos voltam da cidade com comida para Jesus. E aí eles ficam preocupados com Jesus, porque eles querem que Jesus coma. Jesus, nós trouxemos algo para você, nós queremos que o Senhor coma, você deve estar com fome, já passou da hora do almoço. Aí Jesus fala para eles assim: eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Olha só, falando para os discípulos, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. A minha comida, aquilo que me alimenta, é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. E um pouquinho mais à frente ele vai falar assim: Deus é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores, que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. E são esses que o Pai busca, que o Pai procura. O Senhor está com os olhos na terra. O Senhor está passando os olhos sobre toda a terra, procurando. Procurando quem? Dá para imaginar um Deus que conhece tudo, sabe tudo, mas está procurando? Pois é, se Ele está procurando, querido, é porque não tem fartura. Ninguém fica procurando o que tem muito. Nós vamos lá e pegamos. Não é? Quer dizer que esse nível de adoração, essa profundidade de adoração não é comum. Mas é o que Deus deseja. E Ele está procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Mais do que fazem de todo o coração, com todo o coração e com toda a sua alma. A alma tem a ver com emoção, com alegria, com vontade, com desejo. Nós fazemos com muita alegria aquilo que o Senhor nos pede. Nós estamos longe de fazer pela obrigatoriedade. Nós fazemos porque nós amamos o Senhor. Por isso fazemos com todo o coração e toda a nossa alma. E aí o Senhor olha para mim e para você e fala assim: aí, achei o verdadeiro adorador, aquele que me adora em espírito e em verdade. Ele tem o mesmo desejo que eu tenho no coração. Ele se alimenta de algo que nem todos conhecem. O alimento dele é mais do que físico, é mais do que o pão, é mais do que o churrasco,
é mais do que o arroz e feijão. O alimento que ele mais deseja não é aquele que deixa ele fisicamente em pé. O alimento que ele conhece é o mesmo que eu conheço, que é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Está nessa? Está mesmo? Então fique em pé, em nome de Jesus. E você na sua casa, pelo amor de Deus, você também deve desejar isso. Você deve desejar isso. Se você deseja isso, querido, que está na sua casa, uma das coisas que você deve desejar é estar na casa do Senhor. É estar na casa do Senhor. Só justifica você não estar no culto, como hoje, por exemplo, se você está trabalhando, se você estuda, se você está com uma dificuldade física. Por exemplo, hoje minha filha estava com cólica, então não está aqui hoje. A pastora Thaisa não está aqui no templo, mas está aconselhando em algum lugar desse templo ela está aconselhando. Mas não justifica você estar na sua casa, morando em São João da Boa Vista, e o culto está rolando aqui. Querido, estar na igreja é muito mais do que religiosidade. Há pessoas que estão na igreja como religiosos, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Mas estar na igreja deve arder no seu coração o desejo. Amém? Vamos orar? Então vamos orar. Feche seus olhinhos. Pai, bendito seja o teu nome. Glorificado seja o Senhor, que nos ama tanto, que nos quer tão bem, e tem planos e projetos para as nossas vidas. A tua palavra diz que os teus planos, os teus projetos são maiores, melhores do que os nossos. Na verdade, o Senhor fala que o Senhor é que sabe os planos que o Senhor tem para nós. Bendito seja o teu nome, porque são planos de paz, são bênçãos sobre a nossa casa, sobre as nossas famílias. Pai, Deuteronômio capítulo 10 deixa muito claro qual é a sua expectativa em relação às nossas vidas. A sua expectativa é que a gente venha te servir, venha te adorar. E adorar, como nós fomos lembrados, ou foi nos apresentado hoje, é muito mais do que cantar, dançar. Isso é louvor. Isso é louvor. E toda a criação te louva. Mas só os teus filhos podem te adorar. Mas a obediência pura e simples, por obrigação, é muito raso. Nos aproxima de uma religiosidade, nos aproxima de uma religião. E o Senhor não está... O Senhor, quando fala na tua palavra, o Senhor não está atrás de religiosos, o Senhor não está atrás de uma religião. O Senhor está atrás dos seus filhos, está à procura dos seus filhos, mas também, não apenas filhos, mas o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. O rei Amazias é um exemplo de uma pessoa que cumpria aquilo que o Senhor, boa parte da sua vida, ele cumpriu à risca aquilo que o Senhor ordenava. Mas ele fazia o mínimo necessário para não ofender o Senhor. Isso é uma característica de um religioso, fazer o mínimo necessário para ficar bem com o Senhor. O adorador é aquele que faz o máximo possível para agradar o Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor veja esse desejo nos nossos corações, que ao te servirmos, não servimos de qualquer forma, não façamos de qualquer forma, mas com todo o nosso coração e com toda a nossa alma, com grande alegria, com grande prazer, com grande gozo. Que as nossas atitudes aqui em relação à tua palavra, ao teu reino, às tuas ordenanças, alegrem o teu coração,
Alegrem o teu coração. Há uma adoração mais profunda, há uma adoração mais profunda, há uma adoração mais profunda do que muitos estão experimentando, e acham que está satisfazendo o seu coração. Há uma adoração que sobe da terra, e chama os teus olhos, e atrai o teu olhar, É nesse nível de adoração que nós queremos andar, caminhar. Então, Espírito Santo, nos conduza nisso, nos conduza nesse padrão, porque o nosso desejo é agradar o teu coração. E se até aqui nós estávamos religiosos, nós te pedimos perdão.